Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos por mais esta prerrogativa que o Senhor nos proporciona para nos reunirmos à distância, irmanados pelo ideal espírita cristão, para entesourarmos ensinamentos, compartilharmos ideias, concepções, pensamentos, enriquecendo o nosso conhecimento pessoal, ao mesmo tempo em que nós temos aquela oportunidade de inserir os nossos lares na vibração espiritual da nossa fraternidade, já que estamos aqui irmanados com a nossa casa, certamente esse estudo é compartilhado no ambiente da fraternidade, para que os irmãos que estão lá em aprendizagem, em estágio de reabilitação, reequilíbrio, possam participar também. Que nós aqui possamos realizar o melhor ao nosso alcance, que possamos captar com fidelidade a inspiração do alto que nos visita, favorecendo a nossa aprendizagem. Pedimos um amparo para todos os sofredores dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então sequenciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o sistema de estudo alternado que estamos realizando. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, na semana que vem o Livro dos Espíritos. O tema é ainda é o capítulo 1, item 7. Vou adotar aquele mesmo sistema. O item 7 é um item pequeno. Eu vou ler e vou abrir os comentários. Quem já quiser comentar de cara, é só abrir o som. Se ninguém quiser comentar inicialmente, eu inicio os comentários e depois vocês vão participando também. Então vamos lá, capítulo 1, item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Bom, alguém gostaria de começar os comentários? Então vamos lá. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porque na verdade a lei, as leis morais de Moisés, que nós aprendemos, por exemplo, e as 10 leis morais que o Espiritismo aborda no Livro dos Espíritos, elas são a divisão da lei de Moisés. Então os Espíritos vão dizer assim, na questão 648 do Livro dos Espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Por que não se pode destruir a lei? Naquele tempo não era possível
fazer uma abordagem das leis morais como sendo os nossos instintos, os instintos primários, que são os embriões do sentimento, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudar mais à frente. Então não tem como destruir o instinto. O instinto é resultado das encarnações milenares repetitivas nos reinos anteriores ao reino humano, que no reino humano, com a abertura da razão e o trabalho para iluminação da razão, esses instintos serão transformados em sentimentos, tanto em virtudes quanto em paixões, porque quando nós abrimos a razão para o movimento de iluminação da razão, o espírito pode desenvolver as paixões, ao invés de desenvolver as virtudes. Mas esse é um outro ponto para trabalhar mais à frente. O que eu quero dizer é que não se pode destruir essa carga instintiva. Essa carga instintiva é a força para progredir, ferramenta da evolução, que vai sendo aprimorada pelas reencarnações no reino humano. Mas naquele tempo, nos tempos de Moisés, não era possível, e no tempo de Jesus também não era possível fazer esse tipo de abordagem. Então, também o Espiritismo diz: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. A lei cristã, entendemos bem, podemos compreender como sendo basicamente amar ao próximo como a nós mesmos, que resume os 10 mandamentos, a síntese dos 10 mandamentos, porque aplicar os 10 mandamentos é amar, em última instância, e o Espiritismo também não tem como objetivo destruir essa lei ou criar novas leis, porque não é possível. As leis morais são leis no âmbito do espírito imortal que nós carregamos conosco. E Kardec tinha esse entendimento, porque quando ele, por exemplo, trabalha a lei de conservação, ele entende perfeitamente que lei de conservação é o instinto de conservação. Tanto que a pergunta 703 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? E é uma lei, porque é fruto da rotina, fruto do hábito. Então nós desenvolvemos uma força, um componente, um turbilhão de forças, como diz André Luiz, que impõe constante indução à rotina. Por isso existe o mandamento não matarás. Por quê? Porque o espírito carrega o instinto de matar das faixas anteriores à faixa humana. E nas faixas humanas ainda é preciso matar para sobreviver. Conforme nós aprendemos estudando aí os tempos do homem de Neandertal, do Homo sapiens, em que o mais forte dominava o mais fraco. Então é uma lei. Por que chama lei? Porque é uma rotina, é uma tendência. E é por isso que precisamos de nos esforçar bastante para desenvolver uma nova tendência que se sobreponha à tendência instintiva anterior. Isso aqui é a lei. Então ela não pode ser destruída. A lei, hoje, nós espíritas temos perfeitas condições de estudar a lei segundo esse entendimento, porque esse é a abordagem que nós devemos entender para entender nossas tendências, nossos desejos, nossas emoções,
que trazemos conosco das faixas anteriores, porque na questão 907 aprendemos que essa força instintiva não é substancialmente má. Não é má. Ela é boa, por natureza. O abuso é que a torna uma força nociva para quem? Para o próprio indivíduo que abusa. Porque o mal é o seu próprio remédio, que é uma lei também. Então, eu vou avançar aqui, tá? Então, Kardec continua dizendo que a abordagem espírita desses assuntos é feita em termos claros, apropriados para o nosso entendimento hoje, tanto quando estávamos aqui na Terra reencarnados no século XIX, quanto hoje. Então, quando se diz, por exemplo, que o Espiritismo busca reviver o cristianismo primitivo, é preciso termos fazer uma certa análise crítica, porque o cristianismo primitivo não se aplica mais aos tempos atuais. O que eu quero dizer com isso? A linguagem não se aplica mais aos tempos atuais. Os tempos atuais exige uma linguagem apropriada. E é por isso que nós interpretamos os ensinamentos de Jesus. É por isso que Kardec também interpretou os ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o cristianismo com uma linguagem apropriada para os tempos atuais, e não mais aquele cristianismo primitivo daquele tempo, certo? Esse é o ponto. Ele pois, vem cumprir os tempos preditos, o que o Cristo anunciou, principalmente na promessa do Consolador, nas profecias do Consolador, e ele pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Sim, a regeneração, ela se opera não ainda em escala global, mas em termos individuais em certos nichos Júlio, na humanidade. Quem quer falar? eu, Pode falar, Arthur. Arthur, pode falar. É sobre essa frase mesmo que você leu, né, quando ele fala, né, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, vamos pensar que chegará um tempo, que chegará um momento que toda a humanidade ela estará no processo de regeneração e de desenvolvimento ou de aprendizado tão grande que as 10 leis não serão feridas mais? Sim, porque Não haverá mais matarás, mais adulterarás, mais... sim, porque é o seguinte, ó, quando nós, por exemplo, o primeiro mandamento de adorar a Deus, não é isso? Primeiro mandamento. Então, por exemplo, não terás outros deuses e tal. Era a linguagem apropriada para os tempos de Moisés. A linguagem hoje que nós podemos, por exemplo, com tranquilidade, adotar como sendo uma diretriz moderna que vai dizer a mesma coisa, está na dissertação de Paulo, a questão 1009. Paulo vai dizer assim: gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Linguagem moderna. Porque o tempo de adorar a Deus como um ídolo, como uma divindade lá, e nós aqui,
Isso acabou com o advento do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, filosofia de consequência religiosa. Kardec não a entendia como religião. É de consequência. Por que consequência? Porque ele demonstra a veracidade das religiões. Prova. Mas não é mais para nos mantermos no mesmo padrão de adoração inativo das religiões. Então, naquele tempo, não era possível utilizar essa linguagem. Hoje, sim. Então, não terás outros deuses significa que nós não vamos dar maior valor às coisas materiais do que aos valores morais e espirituais. Nesse sentido. Então, não vai ser superada nunca, porque os instintos são... Instinto de conservação, nós já trabalhamos aqui essa ideia. Então, por exemplo, o instinto de conservação, ele trabalha associado com o de destruição. O que eu quero dizer com isso? É que se eu conservo o egoísmo, eu destruo o amor ao próximo. Se eu conservo o amor ao próximo, eu destruo o egoísmo. Tudo que eu conservo, eu destruo o oposto. O oposto se torna inativo na minha intimidade, cai em desuso. É sobrepujado, suplantado pelo novo aspecto. Lei de conservação, lei de destruição. Então, todas elas estão imbricadas no pensamento. O pensamento é a força que nós lançamos de nós, que exteriorizamos, que é a força para progredir, porque ele define uma busca, define um propósito que é qualificado pelos sentimentos que já trazemos. Quando eu digo qualificado, estou falando no âmbito de todos os sentimentos. A minha busca, se eu sou um espírito na faixa da humanidade, que entendo as leis de Deus, mas eu entendo a necessidade dos esforços para domar as inclinações más, que é o símbolo do decálogo. Decálogo, não 7 componentes, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Mecanismo para domar as inclinações más. Certo? Quando eu tenho conhecimento da lei, eu já admito essas diretrizes como lógicas e válidas, mas eu prefiro manter-me no campo do egoísmo, eu estou gerando as paixões. Eu estou gerando um desvio. Porque significa, vejam bem, a sutileza é uma questão filosófica, amigos. É uma questão filosófica. Se eu não observo a justiça, o amor e a ciência, eu vou cultivar a ignorância, o ódio e a injustiça, que são as 3 coisas opostas àqueles componentes lógicos e naturais que me levam à unidade divina, que é observar o amor, a ciência e a justiça. A justiça, a observação, o amor conjugado com a justiça é que vai eliminar do mundo as desigualdades sociais. Isso os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. O ódio, esses 3 componentes aqui que Paulo vai dizer que são contrários à justiça, ao amor e à ciência, o ódio, na questão 171, é definido como sendo resultado do egoísmo que gera a iniquidade.
O que é a iniquidade? A iniquidade é injustiça, ao contrário da equidade. Então, Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Ora, se eu odeio, eu estou trabalhando contra, porque eu vou gerar a iniquidade. É um sistema imbricado de consequências. Por isso é que Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que os enquistamentos do sentimento, como a cobiça, a inveja, o ciúme e a ambição, se responsabilizam por toda a discórdia e delinquência do mundo, que mantém a desigualdade social, mantém a supremacia do forte sobre o fraco. Então, meu caro Arthur, no futuro, na regeneração, o que vai acontecer na regeneração? Quais são os espíritos? Aprendemos com Santo Agostinho. Quais são os espíritos que estarão reencarnados na regeneração plena? Os espíritos penitentes que vão encontrar na regeneração a calma e o repouso e vão terminar a depuração. Então é um mundo totalmente diferente. Não vai ter mais ódio, não vai ter mais expiação, não tem nada, nenhum resquício de expiação. Isso que a gente precisa entender. Não tem miséria social, que miséria social é característica de mundo de expiação. Isso que não entra na cabeça de muitos espíritas. Não entra. Porque são ainda aferrados ao materialismo, são ainda aferrados às religiões tradicionais e não conseguem abrir a consciência, abrir a mente. A doutrina espírita, amigos, é uma doutrina extremamente sofisticada e avançada. Avançada. Ela, quando praticada, quando ela conseguir praticar, nós vamos mudar o mundo efetivamente. Mudar o mundo efetivamente. Então, o que nós chamamos de instintos hoje, instinto de conservação, se eu abuso do instinto de conservação, eu estou gerando o egoísmo. Certo? Então, eu estava dizendo, vou voltar na questão do que você falou, porque o que hoje é instinto, que podemos tornar paixão, na regeneração será virtude instintiva. Virtude, o que eu quero dizer com instintiva? É que vai emergir com naturalidade a virtude, nas mínimas coisas do dia a dia. Nas mínimas coisas do dia a dia vai emergir a virtude. Porque o que emerge com naturalidade ainda no nosso plano psíquico hoje ainda é irritação, nervosismo, agastamento, impaciência. Não é isso que emerge? Com naturalidade? Não é isso? Então, dos mundos de regeneração em diante, isso desaparece. Porque o que vem depois da regeneração? Mundo ditoso ao mundo superior, a mesma coisa. Que é característica de espíritos virtuosíssimos. Virtuosíssimos. Então, o pensamento. Por isso é que nós trabalhamos com o pensamento. E é por isso que Jesus recomendava a vigilância sobre o pensamento, porque essas 10 leis são características do pensamento. Então, quando eu penso, vamos analisar. Quando eu penso, eu estou exteriorizando uma força eletromagnética, não é isso? Que atrai, radia como onda e atrai como ímã. O que atrai é a carga de sentimentos, é o ímã. O que irradia é a ideia, envelopada pelo sentimento. Então, é uma conjugação, não dá para separar. Não dá para separar, amigos. Quando nós estamos pensando, esse pensamento está envolvido por uma carga de sentimento. O pensamento, vejam bem, pensando nós estamos trabalhando.
Olha a lei do trabalho aí. Pensando, nós estamos conjugando razão e sentimento e reproduzindo as nossas ideias, que vão gerar ações. Olha a lei de reprodução. Pensando pela característica eletromagnética, nós nos associamos aos outros pensamentos, não é isso que acontece? Olha a lei de sociedade, a partir do pensamento. Por quê? A partir do pensamento, nós estabelecemos todo um clã familiar, de trabalho e de sociedade, ou não é? Pela atração do pensamento, dos sentimentos, sintonia, afinidade. Perceberam? Todas as leis, então, amigos, elas estão embutidas, elas são qualidades ou capacidades do pensamento. Deu uma ideia? Deu para entender? Então nós estamos, por exemplo, quando Jesus define vigiai e orai. Vigiai o pensamento. Mas o objetivo profundo é identificar o sentimento por trás do pensamento. Identificar o sentimento fonte do pensamento, porque aprendemos com os espíritos, também no evangelho que vamos estudar, lá no capítulo 8, que o sentimento é fonte do pensamento. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Logicamente, pelo raciocínio lógico contrário, todo pensamento bom resulta de uma virtude. Então, nós somos acossados por muitos pensamentos complexos, é porque os nossos sentimentos ainda não são tão depurados quanto gostaríamos. Então, o trabalho, por isso que o lema do espírita é: fora da caridade não há salvação. Porque esse é o trabalho que vai renovar ou redirecionar os sentimentos do egoísmo para o altruísmo, do amor exclusivo a si mesmo para o amor ao próximo. Ficou claro? Quer acrescentar, Arthur? Não, a Ilana que tinha falado uma coisa aqui, Ilana. Vai, Ilana. Falando do que o trabalho reproduz a ideia reproduz a ação, são conectados, né? São ações extremamente conectadas umas com as outras. O que você disse aí é a equação que Emmanuel traz da mecânica ou da dinâmica, da gênese, melhor dizendo, das coisas que acontecem no mundo. Quando ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente, ele associa a mente ao espelho, e o espelho ele realiza dois movimentos básicos, ele capta e reflete. Instantaneamente, numa fração de segundo. Assim também é a nossa mente. A mente, por exemplo, nós olhamos para um determinado quadro ou uma determinada circunstância atinge a nossa retina, amigos, de imediato emerge um reflexo, que é a resposta que nós damos àquele estímulo visual. Aqui eu estou só trabalhando com a visão, mas acontece a mesma coisa em relação à audição e ao olfato e ao paladar. Mas a visão é o ponto mais interessante. Então, nós olhamos para um quadro, na mesma hora, automaticamente, brota um reflexo. Nós estamos trabalhando com essa equação de Jesus, do Vigiai, que é para assumir o controle desse reflexo. Que o Honório chamava de tomar as rédeas da evolução. É você ser senhor do reflexo.
dono do reflexo, não ficar a reboque do reflexo. O que eu quero dizer com isso? Emmanuel continua. O reflexo esboça a emotividade. Então, aquela visão faz emergir o reflexo, que é aquela ondulação profunda que vai esboçar a emotividade. Uma emoção vai emergir. Isso é, amigos, é instintivo. Nós estamos trabalhando para identificar isso. Todos nós temos todos nós passamos por esse fenômeno. Nós estamos tentando ficarmos mais conscientes desse momento. Porque o reflexo esboça a emotividade e a emotividade plasma a ideia. Olha aí, Emmanuel falando que a emoção gera a ideia. Mas Emmanuel aprendeu isso, obviamente, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. A emoção plasma a ideia. Aí nós temos uma gama de emoções. As emoções nobres e as emoções primárias. Por exemplo, irritação é uma emoção primária. A irritação é aquela emoção para que eu reaja ao meio. Eu reajo ao meio. Onde nós desenvolvemos essa emoção? Lá nas faixas da animalidade. Porque perante o predador eu tenho que tomar uma providência. Ou perante a presa eu tenho que tomar uma providência rápida. Aproveitar o momento e partir para cima. Então, partir para cima para matar, isso nós levamos ao longo da vida. Por isso que existe uma lei de Moisés, não matarás, que é para vencer a tendência. Então, o reflexo o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a palavra, as atitudes, as ações. Aí Emmanuel conclui que vão ser válvulas que vão nos aprisionar aos efeitos ou alavancas libertadoras do espírito. Pois é, isso vai ficar gerando esse círculo vicioso aí que a humanidade está permanecendo enquanto ela estiver atrelada ainda a prazeres. Exato. Enquanto ela estiver ainda vinculada... Aferrada ao egoísmo. A egoísmo, a reações. Exato. Né? Exatamente. Então, nós estamos trabalhando, na prática, associando a teoria, estudo filosófico, à prática da caridade. A prática da caridade não vamos reduzir a só levar a cesta básica, campanha do quilo, não. A prática da caridade é o bem que nós fazemos em todos os instantes. Para nós. O que eu quero dizer? Não é egoísmo, não. Porque quando nós vamos lá levar cesta básica, cesta de Natal, fazer a campanha do quilo, que nós estamos recolhendo, nós temos a oportunidade, nós estamos fazendo um movimento exterior para ajudar os necessitados. Mas a caridade para conosco é o trabalho que eu faço interiormente durante o processo. É o bem para mim. Então, se eu vou distribuir lá a cesta de Natal, lá debaixo do viaduto da Silva Lobo, mas eu fico preocupado com o meu carro ali, se alguém vai arranhar, ou eu fico preocupado se alguém vai pisar no meu sapato, eu estou perdendo a oportunidade de elaborar interiormente qualidades de desprendimento, de confiança em Deus, que o automóvel vai ficar bem protegido. Perceberam? É o apego. Por isso que os espíritos definem na questão 895, quando trabalham o interesse pessoal,
que o apego aos bens deste mundo constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais aferrados somos aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual, nessas mínimas coisas. Nessas mínimas coisas, e esse é o processo que eu estou adotando aqui, na prática, de seguir o que Paulo diz, adotar a justiça, o amor e a ciência. Porque nós estamos falando dos 3 aspectos do espiritismo: filosofia, ciência e religião. A religião é a religiosidade, podemos falar de virtudes, é a consequência do processo. O processo filosófico de transformação da mentalidade. Filosófico apenas, intelectual. Que eu vou praticar de forma científica, aí entra a ciência para nós hoje. A ciência para nós hoje não é mais a ciência de experimentar na sessão espírita para comprovar a existência dos espíritos. Isso nós nem precisamos mais. A ciência para nós hoje, ela tem outro patamar, que é a aplicação prática, metódica, sistemática na sociedade, na vida, do bem e do amor. Nos hábitos, nos atos, que é o desafio. Porque isso deságua ciência, filosofia entendida, aplicada praticamente na vida, produz novos sentimentos. No caso do espiritismo, ele reforça a religiosidade. Mas suponhamos que o elemento seja ateu, não concorda com a religião. Tudo bem. O que nós podemos dizer para ele? Olha, observe na sua vida esse dinamismo, essa trindade. Pratique o amor, observe a ciência e seja justo. E aqui eu estou me referindo eu estou até aproveitando e me lembrando aqui da questão 982 do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 982? Nessa tônica aí do que eu estou dizendo. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Dentro do tema aqui, não está? O que os Espíritos responderam? Se assim fosse, todos os que não creem, os ateus, os céticos, ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se, estariam deserdados, o que seria absurdo. É o que nós sempre dizemos nos estudos. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Amigos, o negócio não é ser religioso, amigos. O negócio é praticar o bem. Então, se o elemento é ateu, é materialista, o nosso trabalho é convertê-lo primeiro a quê? Ao bem. Ora, amigo, não tem problema você ser ateu. Pratique o bem, seja bom. Isso é que importa. Porque tem muito espírita, por exemplo, que sofre. Ele criou o filho na evangelização, aí chega na adolescência, ele sai da evangelização, né? Não quer mais. O que importa? É que ele seja um cidadão de bem. Seja um bom cidadão. Seja uma boa pessoa. Pratique o bem. Ame o próximo. Seja humano. Então, amigo, nós estamos estudando espiritismo quebrando a cabeça, sabe para quê? No final das contas, para sermos mais humanos, mais bondosos. Eu não sei se deu aí o raciocínio, se ficou muito filosófico, se ficou muito... Amigo, estudar espiritismo é filosofar. Não tem como não filosofar estudando espiritismo, não. Ô, Júlio. Diga, Elana. A gente pode dizer que quanto maior
a nossa compreensão desse processo, desse mecanismo, maior vai ser também o domínio desse reflexo que emerge assim, instantaneamente. Você vai ter mais domínio, né? Lógico. Isso no primeiro momento, porque o objetivo é que esse reflexo seja virtude pura. O objetivo, ele começa. O objetivo, né? Qual que é o objetivo? Aproveitando a equação de Emmanuel, é aplicar o evangelho na reação. A reação é no trânsito, é de esbravejar, aí eu vou aplicar o evangelho. Eu estou aplicando o evangelho para o outro, não é para mim mesmo que eu preciso do evangelho. Sim, e essa aplicação... Essa reação pode me colocar numa situação dolorosa. E essa aplicação, ela consiste exatamente no que a gente está fazendo, que é estudar o evangelho. Estudar o evangelho e... Porque praticar. Não tem como você observar o amor, a ciência e a justiça sem ação. É impossível. Porque se nós buscamos... esse lema é fantástico, eu vou adotá-lo. Se eu não adotar, eu permaneço no campo do ódio, da injustiça e da ignorância. Se não descer à prática. E isso está muito bem claro quando Kardec, por exemplo, trata do verdadeiro espírita, no Livro dos Médiuns, no capítulo... Deixa eu me achar aqui. Capítulo 3 do Método. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quando Kardec trabalha do verdadeiro espírita, ele fala em quatro tipos de espírita. E qual é o verdadeiro espírita, segundo o conceito de Allan Kardec? Os que não se contentam com admirar a moral espírita, e a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Porque se não praticar, não é espírita. Não desenvolve o espiritismo no íntimo. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Trata de aproveitar os seus breves instantes. Olha aí os breves instantes aí. Cotidiano. As pequenas coisas. Única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, o ponto importante é o seguinte: quem são os verdadeiros espíritas? Está logo no início do parágrafo. São os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Não é pouca coisa. Todas as consequências. E adotar a filosofia espírita como aquele padrão, norteador. Aí, pelo padrão espírita, pela régua espírita, nós vamos identificar nas filosofias, nos sistemas econômicos, nos sistemas políticos, aqueles que são mais sintonizados com a ideia espírita. Porque aí nós vamos lá para a questão 842. Vocês estão vendo como uma coisa puxa a outra. Na 842 trata exatamente da melhor ideologia ou da melhor filosofia. Melhor ideologia ou melhor filosofia? Para nós espíritas. Para quem não é espírita, segue os seus instintos. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, porque sinais podemos reconhecer
a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Homens de bem, amigos. Não são homens que odeiam, não. Que fazem acepção de pessoas. Isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. A doutrina espírita nos induz a isso? Induz ou não induz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, 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 sim. Então fiquemos com a doutrina espírita. Porque tem religiões cujos ideólogos fazem até apologia de armamentos. Fazem acepção de pessoas. Não amam o próximo, odeiam. Então, o espírita que está nessa tônica, eu recomendo a pular desse barco. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Você está notando as implicações de sermos espíritas? É muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Toca em várias questões da sociedade. E é por isso, por não compreenderem, ou vou falar no plural, e é por isso, por não compreendermos bem a doutrina espírita, que muitos achamos que hoje o Brasil é a pátria do Evangelho e nós estamos na regeneração. Batemos nessa tecla para quebrar o dogma. E se instaurou no movimento espírita. O dogma da pátria do Evangelho. Tal ponto, se você critica, você é pedrejado. Porque se nós não compreendemos que significa uma pátria do Evangelho, nós vamos achar que está tudo certo e vamos continuar levando a nossa vida na boa. Não vamos ser espíritas que vão ser o fermento da sociedade, que vão vamos deixar de ser promotores do avanço moral e vamos ser apenas multiplicadores das mesmas coisas. Olha a lei de reprodução aí. Tá claro, amigos? Comentários? Ó, tudo isso aí tá dentro desse tema aí. Do item 7. Espiritismo. Cristianismo. Então, destruir a lei cristã que está... Não vem destruir a lei cristã, que é o Espiritismo, fala do Espiritismo. Amigos, é porque é impossível destruir a lei de amor. O que é o egoísmo? É a lei de amor aplicada a si mesmo, exclusivamente. É o amor. O amor, que é a preciosidade, está embutida no egoísmo. Precisando apenas ser libertado. Comentários, amigos? Só eu que estou falando. Vamos aproveitar o ensejo. Vamos comentar também. Às vezes eu estou falando aqui uma coisa que não está de acordo. Muito bem. Mas que alguém começou a falar e não, né? Luiz, não, né? Não, né? Acho que nós já falamos bastante desse item. Podemos avançar? Sim ou não?
Eu acho que está próximo agora, ô, Júlio. Já faltam só alguns minutos, Faltam poucos, né? Vamos parar, não. Vamos manter o horário de 1 hora mesmo. né? Porque senão a gente vai. Ah, por mim, a gente pode ficar até amanhã, mas Não. a gente. É, nesse tópico aí, nós temos aí pontos importantes. Aí. A regeneração é um ponto importante de se abordar também, já que está se falando aí, ó. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus, né? O- Uma coisa Ô, que Júlio, Fala, Fernando. com relação à lei, né, eu vejo aqui, por exemplo, no item 14, que fala sobre o panteísmo, né? É, no meu entendimento, a lei nada mais é do que o caminho para nos libertarmos de nossas imperfeições. Como diz aqui, no final do panteísmo, estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertardes dela. Quer dizer, então, a lei vai me ajudar a corrigir minhas imperfeições para me ser uma pessoa livre. Quer dizer, a lei é o caminho para me libertar da prisão na qual me encontro, que Exato. se chama imperfeições, né? Exatamente. A lei é o caminho, é o decálogo, é a programática para nós trilharmos o caminho seguro na vida, que vai É, nos levar e, para essa renovação que você está dizendo. e outra coisa que a gente não tem que tirar da mente é o seguinte, que é impossível destruir aquilo que Deus cria, né? Então a Sim, lei foi criada por Deus, então é mais producente o obedecer, porque eu não tenho como, eu não consigo destruir. sim, Então eu tenho que ser prudente, né? claro. Obedecer. É por- É como aquele ditado que diz, né? Desde lá o conselho de Maria, né? Fazer tudo quanto ele vos disser, né? Aquele que não ouve conselho, ouve coitado, né? porque a lei, as leis estão dentro de nós. Elas estão dentro de nós. Nós estamos aprendendo, nós estamos aqui estudando para entender qual é a lei que estamos seguindo. Nós estamos tomando consciência das leis que seguimos no mundo, certo? Certo, certo. E vamos utilizar aquele crivo de Sócrates. É bom, é útil, é verdadeiro? Então, nós estamos aprendendo a discernir, amigos, sobre as leis que nós seguimos na vida. Porque nós seguimos leis, propósitos. Se eu tenho como propósito, princípio, enriquecer, ganhar dinheiro, tudo que eu fizer vai ser com esse propósito. Então eu vou sacrificar uma série de outras coisas para alcançar aquele objetivo. E o que eu estou fazendo na prática? Eu estou canalizando as minhas forças, a força para progredir, que é o pensamento, que é o sentimento, para alcançar aquele objetivo. Podemos enriquecer? Podemos. Mas se eu tenho uma condição de vida tal que para enriquecer, no mundo de expiação e prova não vai ser possível, é preciso então desenvolver a resignação e a paciência. Porque nós lidamos com coisas que nós podemos modificar e com coisas que não podemos modificar na vida. Aquelas que nós podemos modificar estão na alçada do exercício da evolução. As que não têm como, não são, não se podem modificar, nós não podemos modificar, melhor dizendo, são aquelas perante as quais devemos resignar. Senão nós vamos nos tornar inconformados, rebeldes, sem resignação, certo?
Porque o mundo é um mundo de provas e expiações. Ainda predomina o mais forte sobre o mais fraco. Não é isso que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo? Não é? Que ainda tem aqueles que assambarcam os bens do próximo, enquanto falta o necessário para muita gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o usufruto do egoísmo crasso. Então o trabalho não é fácil mesmo, não. Porque lidar com a doutrina espírita é quebrar paradigma interno. Não quer dizer que nós vamos abandonar a vida, vamos viver nas montanhas, não. Mas nós vamos trabalhar, mas nós temos que trabalhar e devemos trabalhar com a filosofia espírita como parâmetro do meu campo de trabalho. Posso ter ambição? Posso. Mas a ambição, se ela me levar a passar por cima do meu companheiro de trabalho, aí já é complicação. E vai por aí. Então não é fácil, amigos, a gente ser espírita nesse nível que Kardec define, é uma construção. E nós estamos nesse trabalho construtivo. E é por isso que a evolução é lenta. É lenta a evolução. O espírito evolui em insensível marcha ascensional, que é a questão 365 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos terminar no horário hoje, então. Comentários finais? Quem quer fazer? Excelente. Excelente. Eu estou pensando aqui que, na verdade, a lei ela veio, né, no primeiro momento, que veio, né, através do Velho Testamento, né? Depois veio o Jesus como o melhor de todos os exemplos para que fosse cumprida a lei, né? Exato, exato. E a terceira revelação, o Espiritismo, não, é a aceitação da lei na prática, é fazer a lei ser cumprida, ser executada. Né? Exatamente. E feliz daqueles que seguem a lei, tendo Cristo como exemplo, e tendo os princípios do Espiritismo voltado, aí já superando um pouco a lei, né? Mas voltado para a caridade, voltado para o olhar ao próximo, voltado para o amor sem olhar a quem, né? De uma forma mais ampla, essa evolução, né? Essa evolução, inclusive, que as pessoas deveriam ter, né? Exato. E esse é um assunto que é muito difícil, por exemplo, de ser abordado em palestras. Só num estudo assim fechado que nós conseguimos trabalhar um assunto com essa profundidade. Numa palestra é muito difícil. Assim, Júlio, eu vou até falar para você que esse é um assunto até difícil de você tratar entre uma comunicação entre família, amigos e outras coisas mais. Sim. E você acaba o seu posicionamento relacionado à lei e princípios, ela é diferente do que das outras pessoas, e isso as pessoas não compreendem, né? Não compreendem. Falar da revelação do espiritismo, aí que vai complicar ainda mais. Vai não mais, sem dúvida. Né? Por isso que nós temos que ir pela beirada. O elemento é ateu, vamos estimular a ser um homem de bem. Se a pessoa que faz o bem, busca fazer o bem, ela atrai companhias espirituais de melhor qualidade. Com o tempo, o psiquismo dele vai mudando, começa a refletir. Isso aí. Aí, quem sabe, ele chega para você e pergunta: o que é o espiritismo? Mais algum comentário aí para fechar, amigos? Muito bem. Então vamos
No sistema aí do rodízio, da prece final, quem vai fazer hoje? Acho que hoje é o Arthur. Não, o Arthur foi dos primeiros. Mas eu faço, eu gosto de fazer. Pode fazer. Então vamos lá. Agradecemos ao nosso bom e amado Deus, agradecemos ao nosso amado e querido Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores da nossa casa, aos mentores que nos guiam, pela oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos para realizar esse momento de estudo, esse momento em que nós elevamos o nosso pensamento a que nos foi deixado como obra, para que possa nos servir de alimento, de crescimento, de desenvolvimento, que nós possamos ter as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, para executar aquilo que nós aprendemos no dia a dia. Sabemos que nós somos ainda fracos, sabemos que nós somos ainda, não temos ainda a inteligência suficiente da compreensão, mas estamos aqui no momento de aprender, né, de colocar em prática e principalmente de dividir o que nós estamos aprendendo aqui com os nossos irmãos que necessitam, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, porque é assim que a gente multiplica a nossa ideia do Espiritismo, do amor, do Mestre Jesus e das palavras de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima noite, uma ótima continuidade de semana, que assim seja, amém. Assim seja. Isso.